Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Honda City Sedan na versão Touring, que é a mais completa da linha. Bom, pessoal, na avaliação completa, como vocês bem sabem, eu vou falar de todos os detalhes deste carro, mas hoje a gente vai citar as assistências à condução. Como piloto automático adaptativo, esse carro tem um detalhe, digamos, bem interessante para a gente falar sobre esse ACC. Você tem também sistema de permanência em faixa com correção automática, tem centralização de faixa, o Honda Lane Watch, enfim. Hoje a gente vai conferir como que funcionam cada um desses itens para descobrir se o Honda City Touring consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho. Mas antes da gente ir lá para a estrada, preciso primeiro mostrar as configurações aqui de assistências à condução. Tudo a gente mexe aqui pelo painel, porque você vem aqui na central multimídia, na verdade você só encontra uma configuração que dá para a gente considerar como assistência à condução, que é aqui do Lane Watch. Aqui você pode deixar para ele acionar com a seta, né, ou desativar essa função. Também um atraso, por exemplo, desligou a seta, ele ainda fica alguns segundos com ela ligada, e você pode ativar ou desativar as linhas de referência. Quando a gente aciona ele aqui por este botão na haste de seta, a gente percebe que aqui também tem outras configurações. Você pode mexer no brilho e também aqui no contraste. Basicamente é isso, tá? As configurações do Lane Watch. Outras coisas a gente vai falar ao longo do vídeo. Mas a maioria das configurações e personalizações estão aqui no painel de instrumentos. A gente vem aqui configurações do veículo, você tem configurações de assistência ao motorista. Primeiro, o alerta de distância de colisão frontal. Aqui você pode deixar no mais longe, ou seja, ele vai ficar mais sensível, tá? Vai te alertar com mais antecedência. Pode deixar no normal ou perto, que ele vai demorar mais para alertar para você. Depois a gente tem também o sinal sonoro do veículo à frente no modo ACC. Isso aqui, quando ele detecta um carro, ele apita. Quando deixa de detectar, ele apita também. Eu acho irritante, mas você pode selecionar caso você goste. Tem aqui configuração de atenuação de saída da estrada. Você pode deixar o mais amplo, só o aviso, o estreito ou o normal. A gente começou o teste no estreito, mas depois a gente alterou também para vocês verem. Você tem ainda aqui a suspensão de aviso sonoro de permanência na faixa. Você pode ativar ou desativar essa suspensão. E aqui acabam as configurações. Mas lembrando que você só consegue mexer nelas com o câmbio em parking. Isso a gente vai mostrar durante o vídeo o quanto é irritante. Estamos aqui já na estrada e eu vou começar falando para vocês sobre o sistema de correção de faixa. Vale lembrar o seguinte, pessoal, esse carro tem dois recursos diferentes. Um é a correção de faixa, que primeiro eu vou mostrar para vocês, e o outro, na verdade, é a centralização de faixa. Ele tem dois, são recursos diferentes, e eu vou mostrar para vocês em dois momentos também diferentes do vídeo. Vocês podem ver que hoje está um clima chuvoso e todos os sistemas desse carro são baseados numa câmera que está aqui atrás do para-brisas. Então nós vamos testar realmente na prática, porque isso dificulta a visualização da câmera. Vamos ver se ele vai conseguir funcionar bem ou não. Lembrando que o sistema de correção ele sempre vem ativado, a não ser que você desative ali pelo painel de instrumentos. Agora vamos deixar o carro aqui sair para a direita, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Perceberam? Ele apareceu fora da faixa ali no painel e já fez a correção aqui pra gente no volante, trazendo o carro de volta para ela. Funcionou muito bem. Vamos ver de novo? Ó, agora ele deu até um alerta sonoro, trouxe o carro aqui para dentro da faixa também e continuou alertando enquanto eu não coloquei a mão no volante. A gente tem aqui no painel inclusive uma tela onde ele mostra o gerenciamento desses assistentes de condução. Então nesse caso aqui ele mostra que está identificando sim as duas faixas de rodagem da pista, então ele consegue fazer o funcionamento correto, né? Vamos ver aqui para a esquerda, ó. Apareceu de novo, ele apareceu RDM, que é o nome desse sistema, ativado, e depois apareceu fora da faixa e ele já fez a correção pra gente. Lógico que se você estiver com a seta acionada, esse recurso não vai funcionar, porque ele entende que você está fazendo uma mudança proposital, né? Vamos deixar ele cair aqui para a esquerda, ó. Ó, de novo, fez muito bem, inclusive aqui para a direita, ó, também funcionou muito bem
mesmo na chuva, tá uma condição difícil, onde a própria visão do ser humano, a minha, por exemplo, é dificultada por conta da chuva. E mesmo assim a câmera atuou muito bem. Vamos testar aqui mais uma vez, vamos deixar o carro sair da faixa. Ó, corrigiu também muito bem. Lembrando que esse recurso ele vai funcionar entre 72 e 180 km por hora. Pessoal, olha qual que é o problema dessa questão. Eu resolvi aqui mudar a sensibilidade da configuração aqui deste recurso e eu tive que parar o carro aqui no acostamento e colocar o câmbio em P, senão eu não consigo fazer isso. Ele está no estreito. Vamos deixar agora no mais amplo e ver o que muda pra gente. Ó, coloquei o câmbio aqui em D. Reparem que ele já não me deixa mais alterar as configurações ali de assistências à condução. Então isso não faz sentido, tá? Tudo bem, é para você não se distrair, mas é um recurso ativo do carro. Então você precisa mexer com ele em movimento. Você não pode correr o risco de parar numa estrada aqui para ter que alterar isso, né? Isso é bem complicado e a gente já mostrou este probleminha, digamos assim, também no Honda HR-V Touring, que já passou por teste aqui no canal, e também no Honda Civic Touring, o híbrido, que também tem assistentes à condução, com configurações que só funcionam com câmbio em P. Lembrando que antes ele estava no mais estreito, agora está no mais amplo. Vamos ver então se mudou alguma coisa. Vamos ver se ele vai funcionar bem ou não, ó. Ó. Repararam a diferença, pessoal? Agora ele deixou o carro comer bastante faixa, né? Ele chegou a invadir ali o acostamento para depois retornar. Por quê? Porque eu deixei ele no mais amplo. Ou seja, ele permite que o carro saia um pouco mais e vai ser menos intrusivo. Então é bem legal que você tenha essas sensibilidades. Vamos deixar aqui mais uma vez para ver o que acontece, ó. Ó. De novo, vocês podem perceber, ó. Ele trouxe muito bem o carro para dentro da faixa, porém, depois de já ter saído bastante. Então, se você quiser que ele evite ao máximo sair da faixa, deixe no mais estreito, onde ele vai atuar mais no volante. Se você quiser que ele seja menos intrusivo no volante, deixe no mais amplo. Lembrando que você também tem a configuração intermediária, que seria o normal, né? Eu não vou mostrar o normal aqui, porque a gente vai ter que parar de novo no acostamento e fazer essa alteração. Mas mostrando essas duas sensibilidades, vocês já conseguem ver que muda completamente o sistema. Agora eu vou deixar sair aqui para o lado esquerdo para a gente ver o que ele vai fazer, ó. Também funcionou muito bem, mas como eu disse, já deixando sair um pouco mais da faixa em relação ao modo de sensibilidade estreito. Muito legal, mesmo que na chuva funcionou muito bem essa função. Agora eu quero falar para vocês sobre o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Ele já está selecionado aqui no painel. Vou colocar uma velocidade de 112 km por hora. Legal que você clicando uma vez, ele vai aumentando de 1 em 1 km por hora. Se você segurar, ele vai aumentando de 10 em 10. Lembrando, pessoal, esse carro não tem aquele radar frontal. Mesmo o ACC, o piloto automático adaptativo, ele é baseado nesta câmera aqui do para-brisas. Vamos acioná-lo aqui. Reparem que ele está acelerando sozinho. Ele fica inclusive piscando a velocidade que eu escolhi ali no painel, indicando que ele está acelerando até aquela velocidade pretendida, né? Ele já conseguiu detectar um carro na frente, agora sumiu, detectou novamente, porque o 208 tinha saído da nossa frente e agora entrou o Yaris. Lembrando, condições de chuva, o carro da frente está com os faróis apagados, ele está bem errado inclusive, então tudo isso dificulta a visualização desta câmera, mas está funcionando muito bem. Reparem, está mantido aqui em 112 km por hora, mas ele está em torno de 80 km por hora justamente por conta do carro na frente. Todas essas acelerações e frenagens ele está fazendo de forma completamente automática. Posso dizer que até o momento ele está bem suave inclusive. E falando do funcionamento do ACC, ele tem aquela função Stop and Go, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que ele consegue parar completamente o carro. Por conta disso, ele funciona a partir então de 0 km por hora até 180 km por hora. Porém, se você não tiver um carro na frente, aqui ele está acompanhando o Virtus, por exemplo. Mas se você não tiver um carro para acompanhar, aí ele vai funcionar a partir dos 30 km por hora. E como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, você tem aquele alerta sonoro também para ele apitar quando ele detecta um carro na frente ou então quando deixa de detectar. Vamos ver se ele vai acelerar agora, ó. O Virtus saiu da frente
ele continua detectando agora o up, mas reparem que para diminuir a distância do carro da frente, ele começou a acelerar. Vamos ver se ele vai frear. Ó, como a gente vai ter que entrar aqui, eu tive que pisar sozinho no freio. E é claro, né, pessoal, esse conteúdo que você está assistindo é completamente gratuito. E uma forma também gratuita de você ajudar muito o nosso trabalho é deixando o seu like aqui embaixo. E caso você tenha atualizado já o aplicativo do YouTube, você tem também aquela opção de hypar o vídeo, que fica ali próximo dos comentários. Também é de graça e também ajuda muito a gente. Então é uma forma de vocês retribuírem esse nosso trabalho e eu conto então com essa colaboração de vocês. Agora, voltando ao assunto do ACC, quem acompanha nosso canal já sabe que aqui na Avenida dos Bandeirantes a gente testa o ACC em velocidades mais baixas, inclusive o Stop and Go, onde ele vai conseguir parar completamente o carro. Vou ligar aqui o sistema então em mais ou menos 52 km por hora. Agora eu vou aumentar a distância em relação ao carro da frente. Coloquei na distância mais longe possível. Reparem como ele está agora perdendo velocidade, justamente para abrir distância em relação ao doblô aqui na frente. Agora vamos colocar a mais próxima de novo, ó. Começou a acelerar novamente, para então chegar mais próximo do doblô aqui na nossa frente. O trânsito aqui na frente está diminuindo bastante a velocidade, acredito que ele vá parar inclusive. Vamos ver como que se comporta então. Lembrando, ó, tudo ele está fazendo de forma automática essas frenagens, tá? Agora ele freou um pouco mais agressivo, mas até o momento tá tudo ok. O Senna não fechou a gente, graças a Deus. A L200 vai sair da frente, ó, ele fez uma frenagem um pouco mais forte. Agora ele vai acelerar, quero ver se ele não vai frear forte até o Sandero. Não acelerou forte, tá? Então um ponto positivo. Ele conseguiu detectar bem longe, inclusive, o carro. Lembrando nas condições de chuva, tá? Se você tiver num dia um pouco mais ensolarado, lembrando que não pode ser muito ensolarada, porque aí você acaba ofuscando a câmera também com os raios solares. Assim como você olhar um pouco mais para cima, por exemplo, em dias de muito sol, você ofusca a visão, você não consegue enxergar direito. Com a câmera acontece a mesma coisa. Vocês notaram que ele acabou de frear um pouco mais forte? Isso eu não entendi muito bem o porquê. Fez uma reaceleração, depois freou um pouquinho mais brusco, mas ainda tá ok. Pela dificuldade de hoje, digamos assim, um trânsito mais intenso com chuva, tá funcionando muito bem. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma boa parada, ó. Vou colocar o pé próximo aqui, mas não apertei o pedal do freio, tá? Ele fez automático essa parada. Tá diminuindo bastante a velocidade, vamos ver. Parou completamente o carro sozinho. Provavelmente o Sil vai demorar aqui para sair. Ele já apareceu um alerta ali no painel escrito parado. Infelizmente o manual não especifica nada pra gente sobre uma retomada automática, porque a maioria dos carros eles mantêm por mais ou menos 3 segundos e se dentro desse tempo o carro da frente voltar a andar, ele acompanha sozinho. Esse aqui o manual não diz nada, mas eu acho que ele tem essa função. Vamos tentar testar. Como aqui passou desses 3, 10 segundos, eu tive que clicar aqui no RES para ele reestabelecer a velocidade. Ou dando um toquinho no pedal do acelerador, ele faz essa mesma função. Provavelmente teremos mais uma parada aqui. Vamos ver como que ele vai se comportar, hein? Até o momento ele está demorando para frear, ó. Começou a acionar o freio. Fez uma frenagem um pouquinho mais brusca ali, mas ok, nada muito agressivo, tá? O que tá agressivo é esse limpador aqui, vamos tentar baixar um pouco a velocidade dele. Nesse caso aqui ele não chegou a parar completamente, tá? Por isso que ele, digamos que retomou sozinho. Até o momento funcionando muito bem em baixíssimas velocidades. Se eu não me engano, ele é o único da categoria que tem o piloto automático adaptativo com essa função Stop and Go. Se eu não me engano, o Virtus tem um ACC, mas sem essa função de parada e retomada automática. Mais uma parada a gente vai ter aqui. Vamos ver, ele tá, ó, fez uma frenagem mais brusca, hein? Mas ok, tá aceitável pelo nível de chuva. Confesso pra vocês, pessoal, que eu estou testando esse carro já há alguns dias, testei bastante o ACC e posso dizer que ele é meio agressivo nas acelerações, mas principalmente nas frenagens, mesmo sem chuva, tá? Testei à noite, por exemplo, testei um pouquinho no final da tarde e não funcionou assim de forma tão suave. E lembrando que estamos aqui com o modo Eco, então acho que ele poderia, pelo menos nesse modo Eco, ser bem mais suave. Cliquei aqui no RES, ele está reestabelecendo a velocidade em relação ao carro da frente. Tá difícil de descobrir se ele tem aquela retomada automática, hein, pessoal? São situações bem específicas onde o carro da frente volta a acelerar dentro de 3 segundos.
Mas enfim, vamos ver se eu consigo mostrar uma possível retomada automática. Não chegou a parar aqui completamente. O Virtus está andando bem devagarzinho. O Virtus vai parar, vamos torcer para ele começar a andar logo. Vamos ver, parou aqui completamente o carro. O Virtus vai começar a andar, mas aqui já apareceu no painel parado. Bom, por mais de 3 segundos a gente tem certeza que ele não retoma. Agora até 3 segundos fica essa dúvida. Vou perguntar para o pessoal da Honda se eles tiverem algum esclarecimento sobre isso. Vai aparecer aí na tela a resposta para vocês. O funcionamento a gente pode concluir que ele está sendo muito bom, porém poderia ser um pouquinho mais suave e poderia especificar no manual sobre essa retomada automática. Agora, se a gente lembrar que é um carro que não tem o radar frontal, que é tudo baseado pela câmera, considerando isso, o funcionamento é excelente. Visto que estamos no trânsito pesado aqui em São Paulo, ainda mais com chuva, vamos aproveitar para falar de outros recursos aqui do Honda City Touring. Lembrando também já o preço deste carro, né? Essa é a versão sedã. Touring é a mais completa da gama e custa hoje R$ 146.700. Bastante coisa, né? Bom, se vale a pena ou não, a gente vai falar na avaliação completa, mas que o preço é alto, não dá para negar. Agora vamos falar sobre o Honda Lane Watch, que é aquela câmera para redução de ponto cego que fica no retrovisor direito. A gente consegue acionar essa câmera de duas formas diferentes. Dando a seta para a direita, como eu vou fazer agora, já projeta ali pra gente na tela da central multimídia de 8 polegadas. Claro que você pode também, pelas configurações, desativar essa ativação automática, caso você se incomode com ela. A outra forma é clicando neste botão aqui que fica na haste de seta. E lembrando, funciona em qualquer velocidade, isso é bem interessante. E você pode deixar ela acionada aqui o tanto de tempo que se você preferir. A gente consegue perceber que temos ali 3 linhas de guia, uma vermelha e as outras 2 em laranja, para indicar o quão próximo o obstáculo está de você. Eu acho essa função muito boa, mas com alguns pênaltis ao mesmo tempo. Por quê? Reparem que eu já conheço bem o caminho aqui, então não é um grande problema para mim. Mas eu estou com o GPS ativado, e enquanto a câmera está ativada, como ela ocupa a tela da central, eu não sei qual a direção do GPS. Eu não sei para onde ir. Isso já me atrapalhou, inclusive, na prática. Em São Paulo, onde você erra uma entrada e vai fazer um retorno a 200 km de diferença, é muito importante você ficar sempre de olho no GPS. Se mostrasse aqui no painel de instrumentos, assim como funciona lá no Hyundai Creta, seria melhor. O Hyundai também tem uma outra vantagem, que é o sensor de ponto cego. Esse carro ele tem um assistente de redução de ponto cego, que é essa câmera, mas aquele alerta onde aparece um triângulo, uma bolinha, alguma coisa assim laranja, no retrovisor ou até mesmo aqui dentro, como nos modelos da Nissan, esse carro não possui. Então, do lado esquerdo você não tem assistência alguma, é só do lado direito e só pela câmera. O Creta ele tem os dois, ele tem a câmera dos dois lados, mais os 2 sensores de ponto cego, e ele projeta ainda no painel. Então não atrapalha a sua informação da multimídia. Ou seja, eu acho bem mais inteligente do que esse sistema da Honda. Mas ele funciona bem. E principalmente aqui em dias de chuva, ele é bem importante. Porque eu acho que vocês não conseguem ver de onde vocês estão posicionados, mas os retrovisores aqui, eles ficam cheios de gotículas de água, o vidro também. Então dificulta de fato a sua visualização. E a câmera não tem muito esse problema. Reparem que a qualidade dela assim não é muito boa, mas fica mais nítido para mim do que o retrovisor. E claro que ela está posicionada de uma forma que ela fica direcionada à sua área de ponto cego, coisa que o retrovisor não fica, né? Lembrando também que se por acaso você deixou aqui para ele ligar com a seta, e se você clicar aqui ele vai desligar também mesmo com a seta ainda ligada, ou clicando aqui no back para retornar para a tela anterior. E vamos aproveitar que estamos agora em um trecho de rodovia para falar para vocês sobre a centralização de faixa. Vou ativar ela aqui próxima do ACC e inclusive você consegue ativar os dois em conjunto. Vou selecionar também o piloto automático em 120 km por hora. Essa centralização, como eu disse para vocês, é diferente do sistema de correção. Neste caso aqui, ele vai tentar manter o carro de fato entre as duas faixas e o mais centralizado possível.
mas também funciona somente entre 72 e 180 km por hora. Eu geralmente mostro esse recurso, principalmente em combinação com a CC, lá na Avenida dos Bandeirantes, em trecho urbano. Nesse caso eu não mostrei porque não funciona em baixas velocidades, infelizmente. Acho que é um pecado aqui do Honda City. Não em comparação com a categoria, porque se eu não me engano ele é o único que tem o centralizador de faixa, mas acho que já poderia também funcionar em baixas velocidades. E é importante citar também que ele mantém o funcionamento entre 64 e 185, ou seja, ele vai ativar acima dos 72, mas se ele já estiver ativado e você deixar cair um pouco a velocidade, até os 64 ele ainda mantém o sistema ativo. A mesma coisa se você passar um pouquinho do 180, até os 185 ele mantém ativo. Acima disso ele acaba desligando sozinho o sistema. Bom, vamos ver se ele vai fazer essa curva aqui, ó. Reparem que ele deu um alerta ali de correção pra gente, dizendo que o carro já estava fora da faixa. Chegou a comer um pouco da faixa da esquerda, mas ok, até que fez. Tem uma curva bem mais pronunciada ali na frente, vamos ver se ele consegue fazer ou não. E eu vou deixar aqui o carro sair sozinho aqui pra esquerda, para ver se ele vai centralizar. Tá pedindo para eu colocar as mãos no volante. Ele fez uma correção bem mínima aqui no volante e por enquanto está centralizado. Agora a questão é com essa curva aqui, ó. Ele está diminuindo a velocidade por conta da moto ali na frente. Ele jogou bastante aqui para a direita, não chegou a comer a faixa, mas eu acho que ele abriu mais do que deveria. Eu esperava que ele ficasse de fato um pouco mais centralizado. Vamos ver aqui nas próximas curvas. Vamos ver se ele vai conseguir fazer bem ou não. Por enquanto está fazendo. Hoje está um dia de sol, o que pode acabar atrapalhando um pouquinho a câmera, porque o sol está forte. Mas até o momento está fazendo bem. Vamos ver essa curva aqui na frente, se ele vai conseguir fazer ou não, hein? O centralizador está ativado, até o momento está fazendo bem. Vou colocar a mão aqui só para ele entender. Essa eu confesso que ele fez bem. Vamos ver aquela ali da frente? Eu posso dizer que esse sistema ele funciona melhor na reta, tá? Então momentos como esse, onde o carro acaba saindo só um pouquinho, aí ele consegue centralizar muito bem. Estamos a 120, vamos ver, ó, já estava jogando bastante ali para a esquerda, vocês perceberam, né? E ó, ele não conseguiu se manter centralizado aqui na faixa. O que aconteceu é, pelo sistema de correção, quando ele saiu da faixa ele conseguiu trazer de volta, mas não ficou centralizado. Vamos ver aqui, ó, ele está acelerando sozinho por conta do ACC, tá? Freou sozinho também, nem precisava, porque o caminhão está em outra faixa. Ó, tá centralizando por enquanto. Essa curva até que ele fez bem. Vamos para a última curva para a gente chegar a uma conclusão. Ó, com certeza ele vai comer, hein? Vamos ver? Ó, até que não, hein? Acabou comendo sim. Infelizmente, vocês podem ver que curvas que sejam um pouquinho mais pronunciadas, ele já não consegue fazer. Então, sinceramente, não é que o sistema não funciona bem, mas eu esperava que ele tivesse um funcionamento um pouco mais abrangente, que ele também fizesse a centralização em curvas ligeiramente mais fechadas. Tem algumas curvas, pessoal, que nem são muito fechadas, ele não consegue fazer, como essas que a gente fez aqui. Não são curvas tão agressivas. Praticamente todos os carros aqui do canal com centralização conseguiram fazer, e o City não, então esperava um pouco mais sim. Falemos agora sobre a frenagem automática de emergência. Algo interessante é que ela detecta pedestres e ciclistas desde que eles estejam em movimento. E claro, ela também é baseada por essa câmera aqui no para-brisas, até porque esse carro não tem o radar frontal, e ele monitora a partir de 5 km por hora. Então mesmo naquele trânsito mais pesado, a frenagem automática vai estar de olho, que se precisar ela vai atuar nos freios. E inclusive até os 30 km por hora você tem a detecção também para cruzamentos à esquerda. Então vamos supor que você está aqui com o City, caso você vá cruzar à esquerda e venha um carro ali da frente, até os 30 km por hora ele também consegue fazer essa atuação no freio. Agora, a questão é que você precisa ter uma diferença de pelo menos 5 km por hora para o outro obstáculo. Então, por exemplo, essa Ducato aqui na frente tem que estar pelo menos com uma diferença de 5 km por hora para que o City consiga atuar nos freios.
E por mais que eu já tenha falado isso várias vezes, é importante ressaltar novamente que esses sistemas, pessoal, são auxílios à condução, não são para substituir a ação do motorista. E no caso da frenagem automática, nem sempre ela vai conseguir evitar 100% da colisão. Muitas vezes ela vai mitigar esse acidente, ou seja, você bateria, por exemplo, a 120 km por hora, mas ele conseguiu frear e diminuir a velocidade para 80, para 90, então o risco se torna bem menor. E também, o que acontece? Se você der um pé fundo no acelerador até o final, ele vai entender que você está no comando, então ele não vai atuar, tá? Isso é normal. Agora, se você estiver acelerando normalmente de forma mais suave, aí sim ele vai atuar mesmo com o seu pé no acelerador. E também em alguns casos acontece o seguinte: se ele detectar uma chance muito grande de ter uma colisão e você pisar só um pouquinho no freio, ele vai aplicar uma força adicional para tentar mitigar o máximo possível, ou quem sabe até evitar essa colisão. Vamos fazer um teste aqui. Vocês viram que eu deixei a configuração para o mais longe possível, ou seja, está na configuração mais sensível. Vamos acelerar contra este Corolla aqui para ver se ele alerta para a gente. Perceberam, né, pessoal? Ele já deu alerta ali no painel, piscou um carrinho com um ponto de exclamação e um alerta laranja ali, né, além do alerta sonoro, indicando um possível risco de colisão. Logicamente ele não precisou atuar nos freios e eu não vou mostrar isso para vocês por questões de segurança. Me enganaram isso aqui, hein? Mas se precisasse ele também iria aplicar os freios automaticamente. Já que estamos em uma condução noturna aqui com Honda City Sedan Touring, quero falar para vocês sobre o farol alto automático. De acordo com o manual do proprietário, ele funciona a partir dos 30 km por hora, mas ele mantém ligado até os 24. O que isso significa? Vamos supor, agora que está ativado, lembrando que para ativar basta você jogar o comando aqui dos faróis em alto, de automático, que ele vai, se possível, aparecer aquele símbolo ali de farol alto automático no painel, a não ser que você tenha acionado manualmente ou tenha deixado fora da função automática do acendimento dos faróis. Você deixou nessa situação, tá aparecendo o símbolo ali, vamos supor que ele acionou, não tem carro na frente, ele ligou o farol alto de forma automática. Se você perder um pouco da velocidade, até os 24 ele consegue manter ligado. Abaixo disso, ele vai desligar automaticamente. Com base no que eu já testei desse carro até o momento, que eu já estou testando ele há alguns dias, confesso para vocês que essa questão da velocidade não é assim 100% fiel. Em alguns casos, ele conseguiu acionar abaixo dos 30 e também ficar acionado abaixo de 20 km por hora, ali para 17, 15, 18, mais ou menos, km por hora. Então é abaixo dos 24 que ele informa. Então isso que o manual diz pra gente é mais ou menos uma faixa onde ele vai atuar, mas nem sempre ele é 100% real. O manual também informa pra gente que ele considera a iluminação da via. Isso significa que em situações aqui como essa, onde a gente tem bastante iluminação na via, dificilmente ele vai ligar, só se você pegar uma parte um pouco mais escura, se tiver, por exemplo, alguma árvore atrapalhando a iluminação ou algo nesse sentido. Por isso que até agora ele não ligou, inclusive. Em uma outra situação que ele não aciona é quando você usa o limpador em modo rápido, ou seja, está chovendo mais forte, ele entende que o farol alto não é uma boa ideia, então ele automaticamente passa para o farol baixo. Pessoal, tá bem difícil de mostrar o funcionamento do farol alto automático para vocês, hein? Estamos pegando bastante carro hoje, ou vias bem iluminadas, né? Que aí nesse caso ele infelizmente não aciona o farol alto. Juro que eu tentei de várias formas, tá? Tentei em vários locais, infelizmente não consegui mostrar em funcionamento para vocês, mas se vocês quiserem dar uma olhada lá no vídeo do HR-V Touring, que é bem parecido com esse carro nas assistências à condução, lá a gente conseguiu mostrar em funcionamento, e o modo de operação é basicamente o mesmo entre esses dois modelos.
Pessoal, aqui nas configurações do painel a gente tem também esse lembrete do banco traseiro que você pode ligar ou desligar. O funcionamento aqui, na verdade, é bem simples. Se pouco antes de você entrar no carro e ligar o painel, você tiver aberto a porta traseira, na hora que você desligar o carro, ele vai entender que pode ter algum objeto ou alguma pessoa ali no banco de trás. Então, assim que você desliga o carro, ele faz um alerta ali, ó, verifique o banco traseiro. Bem simples, né? Mas pode ser bem útil em alguns casos. Mas e aí, pessoal, o que eu achei dos recursos de assistências à condução aqui do Honda City Touring? Confesso para vocês que eu esperava algo mais de alguns deles. Por exemplo, o ACC com função Stop and Go, ele é bem agressivo, tá? E não ter o radar frontal pode ser um indicativo disso. Para um carro que baseia esse sistema só na câmera, aí sim ele funciona bem. Mas desconsiderando essa informação, ele poderia ter sim um funcionamento um pouco mais suave, pelo menos no modo Eco, né? Mas não tem. E também o sistema de centralização de faixa, ele funciona muito bem em estradas um pouco mais retas, onde o carro naturalmente vai saindo devagarzinho, aí ele consegue centralizar bem. Agora, curvas um pouquinho mais fechadas, ele já não vai fazer, então poderia ser mais preciso também e poderia funcionar em baixas velocidades. Ele só funciona a partir dos 72 km por hora, então é para usar na estrada mesmo. Agora, já o sistema de correção de faixa, vocês viram que eu gostei bastante, ele funciona muito bem, principalmente no modo estreito, onde ele consegue atuar sem ser muito invasivo. O farol automático eu não consegui mostrar na prática, mas ele funciona basicamente como todos os outros carros que já passaram aqui pelo canal, com as mesmas condições, ou seja, precisa ter condições bem específicas para que ele funcione. E acho que também faltou aqui um reconhecimento de placas de trânsito, um sensor de fadiga e também os sensores de ponto cego, já que ele só tem um lane watch e só do lado direito. Aqui do lado esquerdo você não tem nenhum tipo de assistência no retrovisor. E ele também poderia ter o alerta de tráfego cruzado traseiro, que estaria integrado a esse sistema de ponto cego. Frenagem automática em manobras ele também não tem, então eu achava que seria mais completas essas assistências à condução, pelo menos aqui na versão Touring. Mas é claro, né? Agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou desses recursos de assistências ao motorista aqui do Honda City Touring, neste caso aqui na configuração Sedan. E é claro, pessoal, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.